Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que, olha, pode transformar a gestão de clientes. É sobre deixar o achismo de lado e entrar de cabeça na estratégia, com dados. Vamos entender direitinho como a planilha STAR e os indicadores comerciais certos permitem ler a carteira, definir o que é prioridade e, o mais importante, tomar decisões que realmente fazem a diferença. E para começar, já deixo uma pergunta no ar para a gente pensar. A equipe comercial vive apagando incêndio, sabe, reagindo às urgências que aparecem? Ou ela de fato comanda a carteira de clientes com um plano claro na mão? Essa diferença ela é fundamental entre uma operação que só sobrevive e uma que realmente prospera. E essa diferença fica super clara aqui. De um lado, a gente tem um modo reagir. É aquele gerenciado pela urgência do momento. A prioridade é o que o vendedor lembra de cabeça e, claro, um monte de oportunidade acaba passando batido. Já do outro lado, tem um modo decidir. Aqui a gestão é por critério, a priorização é feita com base em dados e as ações, elas são totalmente estratégicas. A nossa meta é justamente fazer essa transição. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte, que vai direto ao ponto. A gestão está sendo feita com base na percepção ou em dados concretos. É exatamente esse o problema central que a ferramenta STAR vem para resolver. Vamos ver como ela faz isso. Pensa bem, sem um sistema, a gestão fica meio que no escuro, né? A STAR chega para acender a luz, respondendo perguntas que todo gestor precisa ter na ponta da língua. Quem são os clientes mais importantes da carteira? Quais eles estão crescendo e quais preocupantemente estão caindo? Onde é que mora o maior risco? E, claro, onde está a melhor oportunidade? Ela pega uma carteira que parece um monte de nome solto e transforma em algo legível. E essa frase, olha, ela resume tudo. Sem uma leitura organizada, a empresa vira refém das circunstâncias. Ela só reage. Agora, com a STAR, ela assume as rédeas. Ela passa a decidir com base em fatos, em evidências. É uma mudança de postura da água para o vinho. Agora vamos entrar no coração do método. A STAR consegue revelar o que a gente poderia chamar de história secreta de cada cliente. A grande ideia aqui é conseguir ler a trajetória dele e muito, mas muito além do último número de faturamento. Porque, no fundo, todo cliente tem uma jornada, né? Assim como a gente vê aqui nesse gráfico. Tem um começo, atinge alguns picos, pode ter quedas e também períodos de estabilidade. Entender esse padrão é o que permite agir de forma inteligente, em vez de tratar todo mundo como se fosse igual. Ok, vamos mergulhar agora no centro da análise STAR, que é basicamente comparar dois momentos. De um lado, a gente tem o LP, que é o longo prazo. Pensa nele como a média histórica, o padrão consolidado, ou seja, quem o cliente costumava ser. Do outro lado, temos o CP, o curto prazo. Esse já mostra o comportamento recente, o agora, isto é, quem o cliente está sendo hoje. E é na hora que a gente compara esses dois que a mágica acontece. E aqui está o pulo do gato. A STAR não serve só para dizer se um cliente é grande ou pequeno. Isso é superficial. A grande sacada dela é que ela lê a trajetória do cliente. Ela mostra a tendência, o momento. Um cliente pode parecer gigante hoje, mas, na verdade, está em queda livre, quando a gente compara com o histórico dele mesmo. E isso nos leva direto para a análise do comportamento. Ler essa história revela se o cliente está crescendo, caindo, se está estável ou até inativo. E por que isso é tão importante? Porque, veja só, dois clientes com exatamente o mesmo faturamento hoje podem precisar de ações completamente diferentes. Um pode precisar de uma recuperação urgente, enquanto o outro só precisa de um empurrãozinho para acelerar ainda mais. Certo. A análise a gente já entendeu. Agora, como é que a gente transforma toda essa inteligência em ação de verdade? Chegou a hora de falar sobre como definir prioridades e metas usando esses dados. O primeiro passo é organizar a casa. Organizar a carteira por importância estratégica. Para isso, a gente usa a clássica curva ABC, o famoso princípio de Pareto. A curva A são aqueles 20% de clientes que trazem 80% do faturamento. Prioridade máxima neles. A curva B são os intermediários e a C, os de menor impacto. Isso já evita gastar uma energia danada com quem tem pouco peso no resultado final. Mas atenção, olhar só para a curva não é o suficiente. E aqui vem a regra de ouro que conecta tudo. A curva organiza a importância, beleza. Mas é o comportamento que vai definir qual é a ação certa. É a combinação desses dois fatores que gera a verdadeira inteligência comercial. E essa matriz aqui, ela ilustra isso de um jeito brilhante. Imagina um cliente da curva A que está em queda. O diagnóstico é um só, alerta máximo. A ação, investigar e recuperar com prioridade total.
Agora, um cliente da curva B que está crescendo, isso é uma baita oportunidade. A ação é acelerar, expandir. E um da curva C que sumiu, está inativo. A gente pode reativar, mas com critério, avaliando se o esforço vai valer a pena. Isso tudo muda completamente a forma como as metas são definidas. Uma meta precisa ser pé no chão, precisa respeitar a realidade daquele cliente. Se ela simplesmente ignora o histórico e o momento atual, ela deixa de ser uma ferramenta de gestão e vira o quê? Vira só pressão vazia. Isso só gera frustração e desengajamento na equipe. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco. A STAR é uma forma fantástica de organizar indicadores, mas a filosofia por trás disso é a gestão orientada por dados. Então, vamos falar sobre os indicadores como se fossem o placar do jogo para a gente medir o que realmente importa. Uma gestão realmente inteligente segue um fluxo bem lógico. Tudo começa com o dado bruto. Esse dado, quando a gente analisa e dá um contexto para ele, vira informação. A informação, por sua vez, permite uma decisão estratégica, bem pensada. E, finalmente, a gente mede o resultado para ver o impacto da nossa decisão. E o ciclo recomeça, cada vez melhor. Agora, se liga na sacada deste slide, que é a diferença entre dois tipos de indicadores. Os de resultado, eles mostram o que já aconteceu. Faturamento, ticket médio, é o placar final do jogo. Já os de atividade, eles mostram o que está sendo feito para gerar esse resultado. Visitas, propostas, follow-ups, eles são o esforço, entende? A causa. E para fechar, fica aqui uma reflexão poderosa que amarra tudo que a gente viu. Quem olha só para o resultado está olhando para o fim do processo, para a consequência. Mas uma gestão madura, que olha também para a atividade, consegue enxergar a causa do resultado. E é aí que mora a capacidade de corrigir a rota a tempo e finalmente sair do modo reagir para entrar de vez no modo decidir.